Amém? Ele tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Por favor, você que está com a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, Mateus 7, versículo 24. Mateus 7. Mateus 7, versículo 24. Amém? Diz assim a palavra: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que edificou ou que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? Você pode fechar os seus olhos só um pouquinho? Vamos pedir para Deus continuar falando com a gente. Senhor, obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá de poder estar na tua casa e poder te adorar, poder te glorificar. E agora vamos meditar na tua palavra. Que teu Espírito Santo nos dê entendimento, compreensão, pois o entendimento e a compreensão da tua palavra nos leva à vida, nos leva à direção, nos leva a ti, Jesus. Cremos assim no agir do Senhor, por isso já te agradecemos. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu estava com muita saudade de vocês, viu? Agradecer pelas orações, pelas mensagens, né? Para quem não sabia, o pastor ficou doente aí. Ficar doente é ruim, né? Não é coisa de Deus, não. Minha esposa fez cumprir os votos que a gente fez no altar, na alegria e na tristeza, na saúde da doença, né? Ficou doente também. Que é assim. É Deus cuidando de tudo, né? Estamos aqui, quase 100%. E foi uma semana, né, de tratamento em todos os sentidos. E o Senhor já trabalhando no meu coração com a palavra. Ontem foi até desafiador, sabe? Foi um daqueles dias que eu dizia: Senhor, é isso mesmo? Ele fez: o Senhor tem tem, pronto. E é uma coisa que me fez muito refletir. A palavra hoje é sobre a palavra. A palavra hoje vai ser sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, escute, a palavra de Deus é a força mais poderosa do universo. A palavra de Deus sara, transforma, liberta, restaura, abençoa. A palavra de Deus, ela é toda poderosa, porque é a palavra de Deus. E isso é muito forte. Eu quero dizer também, antes de mais nada, que Deus te ama demais. Deus só quer o teu bem, quer a sua felicidade, quer a sua alegria. Ele quer ver você, sabe, vivendo o melhor que Ele tem para você. Para isso Ele nos traz sempre a sua palavra.
Essa referência aqui foi uma de muitas, sabe, que veio, que se eu fosse colocar aqui referências das Escrituras sobre a palavra de Deus, a gente não ia sair daqui hoje. Porque a Bíblia fala muito desse poder que é a palavra de Deus. Aqui vimos, por exemplo, o que é que acontece quando alguém recebe a palavra de Deus e coloca em prática. Vai ter sustentação para a sua vida. Vem vento, vem tempestade, vai bater, mas ela não cai, porque a palavra de Deus, a rocha, sustenta. Eu coloquei outras aqui, porque, olha só, tem crente aqui? Pronto. Crente é aquele que crê. A Bíblia nos ensina que a fé é aquilo que agrada o coração de Deus e a fé provoca milagres de Deus. A Bíblia vai dizer que então que a fé ela vem por um caminho. A fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então escute isso. Por exemplo, em Mateus 4:4 diz assim: ouça. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim, escute. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua. Então a palavra é tudo isso e muito mais para a nossa vida. A palavra de Deus simplesmente tem tudo o que a gente realmente precisa. E quando a palavra de Deus chega, de verdade, ela cumpre aquilo que ela diz. Toda vez que a palavra de Deus chega de verdade, naturalmente e consequentemente o poder de Deus se manifesta. Aí eu fiquei refletindo, muito incomodado com isso, porque uma das minhas missões aqui nessa igreja é de procurar sempre ministrar a palavra de Deus. Assim como todos os missionários, obreiros, todo mundo que sobe aqui, né, tem a missão de pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus que vem para abençoar as nossas vidas. Aí a reflexão é o seguinte: e cadê essa bênção mesmo? Será que a palavra de Deus está chegando mesmo? Porque olha o que... Aqui a gente só viu apenas 3 referências, 4, mas tem muita coisa a respeito da palavra de Deus e do poder que ela tem. E Deus manifesta, Deus é todo poderoso. Então eu vou entender o seguinte: por que será que às vezes não acontece isso de fato e de verdade na vida de muita gente? Na palavra, tem uma palavra que Jesus fala sobre uma parábola sobre a palavra. É para ser redundante mesmo. A parábola do semeador. Quem conhece? Amém? A semente é o quê? Deixa eu ver se você conhece. A semente era o quê? A semente era o quê? Diga para o seu irmão, se matricule na escola bíblica urgente, viu? Não saber o que é, Aninha? A semente é a palavra. E você vai perceber que quando Jesus vai explicar essa parábola, ele vai falar que o primeiro ataque contra a palavra de Deus na nossa vida provém de quem? Do diabo. Porque, escute, ele muito bem sabe o poder da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Ele sabe o que a palavra de Deus pode produzir na vida de alguém que recebe ela de verdade. Por isso que ele vem e rouba a palavra. É isso que acontece lá. Mas ouça, essa é a missão dele. Isso está claro para nós, mas escute.
nessa questão de interferência em relação à palavra de Deus na nossa vida, ele não é o único culpado, não. Não é o diabo. Muitas vezes, não se espante, a gente está em família, muita gente está colaborando com ele. E não, simplesmente, não entendendo, não crendo e não recebendo a palavra de Deus para a sua vida. Porque ela quer, porque ela endureceu o seu coração. A resposta do porquê que muitas vidas ainda não foram tocadas, ainda não foram transformadas, ainda não viveram o que Deus tem para elas, é porque simplesmente a palavra do Senhor ainda não chegou no seu coração. Está todo mundo aqui na igreja, ô glória! Ô glória! Mas cadê os frutos? Cadê o resultado da ação da palavra de Deus na vida? Não tem. Por quê? Porque a palavra de Deus não chegou. E a gente acha que isso é novo? É não. Infelizmente isso é um mal que está no coração do homem, que Deus insistentemente adverte. Deus trata. Irmãos, se tem uma coisa que deixa o coração de Deus triste, é quando os filhos dele não conseguem entender a sua palavra, nem recebem a sua palavra. Isso é tão forte que o episódio mais marcante do coração de Deus foi quando ele procurou tirar o seu povo da escravidão do Egito. Libertou o seu povo milagrosamente e o povo endureceu o coração para ele. Isso foi tão forte que lá o autor de Hebreus vai lembrar desse fato, desse episódio pelo Espírito Santo, para trazer uma advertência para a igreja, para nós, e para fazer isso que eu estou procurando fazer aqui hoje, desde manhã. Eu já falei sobre isso, falei na instante lá na Atalaia, e estou aqui para encorajar você a receber a palavra de Deus e crer na palavra de Deus. É sobre isso que Deus quer tratar com a gente. Porque o que é que tem causado então, pastor, essa dificuldade? Hebreus 3, versículo 7. Só ouça porque Celso está ali ligado. Quem quiser acompanhar, acompanhe aqui. Diz assim, ó. Assim como diz, quem diz, irmãos? Pronto, segure aí. O Espírito Santo diz assim: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, e de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Amém? Está tudo aqui. A resposta está aqui. Do porquê. Que mistério é esse? Que a vida de muita gente não muda nem melhora. Por quê? O Espírito de Deus fala, mas o coração da gente está endurecido. Está rebelde. Não recebe. O episódio que marcou o coração de Deus lá no deserto é repetido aqui. Não façam como aquela geração lá no deserto. Foi o que aconteceu com eles. Eles pereceram. Pereceram. Sabe, Sérgio? Ficaram, não herdaram promessa. 40 anos Deus cuidando daquele povo, mas a palavra não entrava. E o autor aqui diz o porquê.
que tem muito a ver com o que acontece hoje ainda. Por quê, pastor? Coração perverso, inconstante. Tinha hora que estava todo mundo crente. Tinha hora que a coisa, se saísse alguma coisa fora do que eles queriam, pedra em Moisés, não era assim? E era ameaça, e se lembrava do tempo do Egito. A mesma coisa às vezes acontece hoje. Tem gente que diz, não, eu sou fiel a Deus, Deus é maravilhoso na minha vida. Aí, pum, cai uma bomba, alguma coisa sai do controle. Ah, porque está difícil demais, e tome a reclamar, e tome a murmurar. Quer saber? Eu vou procurar outra igreja, porque ali o poder é maior. Eu vou procurar ali, porque ali diz que as coisas acontecem rapidamente, e é como a gente quer. Enquanto isso, a palavra vai sendo ministrada, mas ela não chega. Quem está entendendo isso? Então essa inconstância, porque simplesmente a palavra de Deus não chega. Não vai não. Não estou ouvindo não, porque eu estou muito mais preocupado com os meus interesses, com as minhas necessidades, com aquilo que eu quero para a minha vida. É o quê? Não, Deus vai ter que me abençoar. E não vai. E Deus está tentando abençoar, mas a palavra não chega. Primeira coisa. Outra coisa que ele fala aqui. Estamos em família. O que é que atrapalha a palavra de Deus de chegar na nossa vida, pastor? Pecado, 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 irmão. Você já tentou misturar água com óleo? Mistura? Não mistura não. São duas propriedades completamente diferentes, antagônicas. Elas não misturam não. É a mesma coisa. Deus e o pecado. Deus é santo. Aí a pessoa está na igreja e continua pecando, pecando, pecando. A palavra não chega não. Nem chega a palavra e nem a oração chega também. Sabia disso? Está orando, Deus. Quê? Isaías 59:2 diz assim. Olha o que Deus fala. As vossas iniquidades, as vossas transgressões, os vossos pecados fazem impedimento entre mim e vocês. Eu não consigo ouvir vocês. O pecado, além de criar uma barreira para que a palavra de Deus chegue na nossa vida, nos anestesia. Você sabia que o pecado é anestésico? Chega um período que a pessoa está pecando tanto, Ítalo, que para ela está normal, natural. É como se nada demais estivesse acontecendo. Hoje é Santa Ceia, oh glória, e vai, e tal. Aí está na safadeza, está no adultério, está na prostituição, está na fofoca, está na mentira, está falando mal do outro. E não está nem aí. Pastor, por que isso acontece? Porque a palavra não chega. A palavra não entra. O pecado se tornou comum. O pecado virou uma prática natural. Então a palavra está sendo pregada, mas não vai. Aí fica que nem Sansão, né? A vida parece que está tudo certo. Sansão, um homem, rapaz, eu acho extraordinária. Acho que Sansão é inspiração para todos esses super-heróis que a gente conhece hoje. Imagine, Celso, um cara derrotar um exército sozinho. Será que o cara era forte? Diz a palavra que ele arrancou os portões da cidade, levou nas costas. Pensa, é uma cena de filme isso. O cara era muito forte. Era o Espírito Santo se manifestando em força física na vida dele. Consagrado a Deus, nazireu, bem cuidado, bem criado pelos pais, com a missão de conduzir Israel lá. Mas o que é que ele fazia? Oxe, tudo que não era para ele fazer, ele fazia. Ele pecava. Estamos em família? Desculpa a expressão, mas não é para você entender. Raparigueiro. Era. Nem aí. Promiscuidade. Tinha as mulheres que ele queria.
Os pais falavam, você pensa que ele escutava? Que nada, velho. Era assim, que nada, pai. Ah, ainda estou forte. Deus ainda... Não, pecado anestesia, meu irmão. E a palavra de Deus não entra. A palavra de Deus não entrava, porque o pecado estava bom demais para ele. Até que chega aquele fatídico dia, né? Cabelo cortado. Chega a Sansão que os filisteus estão chegando. Aí a Bíblia diz assim: e o Espírito Santo não estava mais nele. Pegam Sansão, batem Sansão, prendem ele, furam os olhos dele. Ele nem viu quando chegou a consequência do pecado. Nem viu. É igual a história da Gia, que eu já falei aqui, né? Que se você pegar uma Gia, né, Ítalo? Coisa de moleque. Pegar uma Gia e botar na água fervendo, jogar ela viva lá, ela vai dar um pulo de 50 metros. Né? Mas se você pegar ela, Aline, temperatura ambiente, botar lá, ela vai ficar de boa. E acende o fogo, ela não vai pular. Porque os anfíbios, né, tem aquela coisa de regulagem automática de temperatura. Então o corpo dela vai tentando se adequar ao ambiente, como é devagar. Só que a temperatura aumenta, esse processo acaba sendo o fim dela. Porque quando ela percebe que está muito quente, ela já está cozida. É igual o pecado na vida da gente. Nada está acontecendo, está tudo maravilhoso. Daqui a pouco chega a conta. O dom gratuito de Deus é a vida. Mas o salário do pecado é a morte. E o pior do pecado é que ele impede que a palavra de Deus entre de verdade na nossa vida. A gente acha bonita a palavra, a gente até bota um adesivo no carro, bota na porta de casa, mas aquilo ali não tem sentido. Não consegue fazer algo na nossa vida, por quê? Porque não entrou. E por último, que na verdade é a consequência de tudo isso acontecer, de virar esse impedimento para que a palavra de Deus chegue. Ele fala aqui, ele fala que é um coração que é perverso e incrédulo. A incredulidade é a maior barreira para que a palavra de Deus se manifeste na nossa vida. Tem gente que lê a Bíblia, tem gente que ouve a palavra, mas não acredita na palavra. A incredulidade. Eu estou pregando aqui. Eu não posso me enganar, nem me iludir de achar que você está acreditando no que eu estou falando. Porque tem muita gente que não está nem... Não, esse pastor está meio coisado hoje, né? Olha, em Mateus 13, tem aquele episódio famoso que Jesus está evangelizando. Só preste atenção. Eita, nós estamos passando perto da minha cidade, Nazaré, Senhor. Olha, vamos lá, vamos passar na casa de manhã. Essa hora ela está fazendo um cuscuz. Viu, Ítalo? Vamos passar lá na casa de mamãe? Bora para Nazaré, minha cidade, George. Jesus vai com seus discípulos e escute. E aí diz que o povo começa a falar. E de onde veio essa sabedoria que esse menino está falando aí? E de onde vem tanto conhecimento? Não é o filho de José? Não é o filho de Maria? Seus irmãos não moram aqui com a gente? Estão dizendo que ele é o Cristo. Estão dizendo que ele é o Messias. Sabe o que diz o texto? E Jesus não pôde operar milagres ali por causa da incredulidade deles. Jesus não operou milagres ali por causa da incredulidade deles. É o que diz o texto. E os discípulos ficaram tão abatidos. Mestre, que coisa triste. Ele fez assim mesmo. Não existe profeta sem honra a não ser no meio da sua própria casa, a não ser no meio da sua família. Eu falei aqui de manhã, eu estou pregando a palavra aqui nessa igreja já tem 5 anos. Sim, pregando a palavra aqui. E de repente você... Aí chega um lecumcré aí dando salto mortal nesse altar, fala a mesma coisa. Ô glória, recebi a palavra agora. Não é assim? Mas o que se trata aqui, ouça nisso.
A palavra de Deus, ela tem poder de transformar a sua vida. A palavra de Deus tem poder de fazer milagres na sua vida. Mas se você não acreditar nisso, vai ser só a palavra. E isso o Espírito Santo me trouxe de manhã e veio muito forte no meu coração. Escute. A palavra de Deus é a força mais poderosa do universo. Você precisa crer nisso. A palavra diz assim: no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus, e o verbo estava em Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus tem tanta urgência para que a palavra dele chegue no nosso coração, que essa palavra, ela se materializa em Cristo. Cristo é a palavra viva. Cristo é a palavra de Deus para mim, para você, para nos resgatar, para tratar com o nosso coração, para mudar nas nossas vidas. Mas se eu não creio nisso, essa palavra nunca vai produzir efeito em mim. Por isso que a palavra está dizendo hoje, o Espírito Santo me incomodou essa semana, para a gente se encorajar. Meu irmão, minha irmã, trate de crer na palavra. Coloque sua fé na palavra. E a fé na palavra só vai ser testificada quando eu colocar em prática. A minha fé, ela só vai ser traduzida na ação. Deus tem falado todos os dias nessa igreja. Deus fala todos os dias que você abre a Bíblia. Deus fala todos os dias que você procura ouvir a voz dele. A questão é, você crê? Você está acreditando nisso? Ou você está brincando? Ou você está duvidando? Ou você quer aqui uma outra palavra que venha massagear o seu ego? Ou você vem aqui ouvir o que você quer? Não, irmãos, não. Nós estamos hoje com igrejas muito cheias de pessoas. Eu não sei se todo mundo que está na igreja está salvo. Não, irmão. Não sei não. Quem sabe é o Senhor. Porque eu não sei o que acontece depois que você vai embora. Aqui é todo mundo anjo. Todo mundo santo aqui. Todo mundo. Pense numa pessoa santa. É tu. E quando você vai para casa? Fez o que com a palavra que você recebeu aqui? Você entende aí? Nós estamos com um grande poder de transformação na nossa mão. A palavra de Deus. Ou eu creio ou eu não creio nisso para a minha vida. E é urgente que a gente reflita sobre isso. Porque o que vai fazer a diferença não é eu conhecer. Ah, pastor, eu já li a Bíblia 3 vezes. Parabéns. Quantos por cento você coloca em prática do que você leu? É isso que vai contar para Deus. Porque senão vai chegar aquele dia, eu falei isso hoje, quando Jesus for fazer a chamada. Fez a chamada. Jesus! Pois não. O senhor não falou meu nome, não. É porque o seu nome não está aqui. Como assim, Jesus? No teu nome eu orei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei enfermo. Eu disse, eu não conheço quem pratica iniquidade. Teu nome está aqui, não. Sabe? Pastor, que palavra, né? Então. Eu vou repetir isso. A palavra de Deus tem poder para salvar, para curar, para libertar, para restaurar, para transformar, para salvar, para fazer o sobrenatural, milagres, o impossível. Desde que eu receba, eu creia, eu viva e eu aplique essa palavra. Do contrário, vai ser só uma palavra. Vou sair daqui, poxa, a palavra foi massa hoje. Você viu? Rapaz, chega, eu me arrepiei, ó. Que maravilha. Mas não, a palavra não é para isso. Não. A palavra tem que vir na minha vida, como ela diz, ela vem como uma espada
de 2 gumes, penetrando assim, dividindo junto a medula, para produzir o que ela precisa produzir em mim. Isso é muito lindo, né? A palavra de Deus, ela vem com o endereço certinho porque a gente precisa. Você já olhou para isso? Deus fala sempre aquilo, não que a gente quer. Deus fala o que a gente precisa ouvir. Olha para isso. Quem fala o que a gente quer é o homem, né? Rapaz, tá chegando, a gente já está vivendo tempo, Adriano. Chegou o tempo da coceira nos ouvidos. A palavra de Deus vai estar incomodando o Ítalo. Essas palavras, não gostei não. Vou atrás de alguém que só prega assim, sentado no banquinho, né? Gel nos cabelos, camisa apertada, né? E diz assim: você é um vencedor, você é bonito, você é isso. Ah, você é perfeito. Ah, que palavra boa. Você vai prosperar. Você vai ter 5 carros. Você vai ter 4 casas. Você não vai ter onde botar dinheiro na sua vida. Sabe? Pastor, minha vida está bem enrolada. Tem problema não, Deus sabe. Fica assim mesmo. Amém. A palavra de Deus, ela chega quando a gente crê. A palavra de Deus hoje é assim, creia na palavra de Deus. E a minha fé na palavra de Deus vai me levar a viver, a obedecer, a cumprir essa palavra na minha vida. Do contrário, é só conversa, é só discurso, é só oratória, é palestra. Eu poderia preparar aqui uma mensagem que você ia dar uns 100 glória a Deus, ia rodopiar, ia saltar da estrelinha, chorar muito, poderia. O nome disso é entretenimento. Mas Jesus não veio para trazer entretenimento para a gente. O próprio Jesus disse que ele veio para trazer divisão, veio para trazer espada. Ele veio para nos confrontar. Ele veio para nos desafiar e questionar a nossa fé. Porventura, encontrará o Filho do Homem fé na terra? Jesus está falando disso. Quando Jesus voltar, como é que vai estar esse povo meu? Se depender do amor de Deus, quando ele chegar na coroa do meio, ele vai ver um povo lá que ama a palavra do Senhor e que procura viver a palavra de Deus e que crê na palavra de Deus. Amém? Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor. Quero orar. Feche os teus olhos. Ore junto comigo. Senhor, perdoa os nossos pecados. Só a Tua graça e a Tua misericórdia na nossa vida, Pai. O Espírito Santo do Senhor mais uma vez está falando nesse lugar. Então, que não, de forma nenhuma, possamos endurecer o nosso coração, como no dia da rebelião que o Senhor lembrou aqui. E por causa da rebelião, do coração duro, aquelas pessoas pereceram no deserto, porque a palavra do Senhor não chegou aos seus corações. Eu te peço, Senhor, então nos ajude a tirar da nossa vida todos esses impedimentos. A inconstância, a murmuração, o pecado, a falta de fé, de confiança na Tua palavra. Nos ajude, Deus. Nós queremos que a nossa vida seja transformada, mas nós não fazemos a nossa parte. Queremos que o Senhor opere o milagre,
mas não permitimos que o Senhor opere no nosso coração. Que tudo isso caia por terra hoje. Que possamos crer e receber a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Que possamos praticar a Tua palavra, para que a nossa vida seja edificada na rocha. E assim, Senhor, viver tudo o que o Senhor tem para cada um de nós. Eu peço, Senhor, nesse momento, que o poder da Tua palavra venha sobre cada vida aqui nessa noite. Que o poder da Tua palavra, o poder do Senhor Jesus Cristo, se manifeste sobre todos os corações. Vai, Jesus, vai curando, vai libertando, vai trazendo a Tua direção, a Tua força, vai quebrantando os corações. Que a prática da palavra do Senhor seja a verdade na nossa vida. E que se manifeste assim a Tua obra completa sobre o nosso coração. Eu oro e Te agradeço. E abençoo cada vida aqui nessa noite. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Se Tu olhares, Senhor,